Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma semana. E, se Deus quiser, muito produtiva. Com certeza, né, Célia? Muito produtiva de estudo, de trabalho, principalmente trabalho, não vamos esquecer, né? Jesus nos disse, meu pai trabalha até hoje. Até hoje. Estamos, já falamos isso aqui cansativamente, né? Estamos no primeiro mês do ano ainda, terminando agora. O primeiro mês do ano é aquele mês que nós prometemos todas as nossas modificações, as nossas mudanças, que a gente possa já ter começado. Mas se não começamos ainda, não tem problema. Vamos começar. Né? Qualquer época Perfeitamente. É o momento certo. Porque a gente normalmente faz assim, né, Célia? Vamos deixar para segunda-feira. Então não vamos deixar para o próximo ano, não. Vamos sempre no início de algum ciclo. Isso. Vamos fazer agora, ainda este ano. Vamos começar o segundo mês do ano, já em breve agora. Vamos aproveitar para alavancar essa nossa disposição, dessa mudança que precisamos fazer em nossas vidas. E nós vamos ter que convir que é um trabalho árduo. É verdade. A mudança, né, Célia, implica em sair da nossa zona de conforto. Pois é. Então, mudar dói. Mudar é complicado. Mas, normalmente, Célia, é necessário. É necessário. A mudança, muitas das vezes, em nossas vidas é necessário. A gente não pode se acomodar naquela posição que nós nos encontramos, muitas das vezes de sofrimento ou não, mas que não está nos fazendo bem, que a gente tenha realmente esse ímpeto, essa coragem, né? De fazer essas mudanças tão necessárias em nossas vidas em todos os aspectos, cada um com as suas necessidades. Né? E nós temos um incentivo muito grande, que é esse livro. Com certeza, né, Célia? Porque em algumas questões aqui atrás, nós tomamos conhecimento, Kardec nos esclareceu, que nós não estamos aqui sozinhos. É verdade. Que nós temos uma gama de espíritos que nos amam, que nos querem bem, que querem ver o nosso caminhar, o nosso progresso. Isso sem contar que todos nós temos aquele mentor, o nosso anjo da guarda, o nosso guardião. Anjo da guarda. Esse espírito que muitas das vezes ela nos acompanha há várias encarnações. E ele acredita em nós. Ele foi o nosso avalista. Avalista. Né? Ele confiou. Ele nos disse assim no momento difícil da nossa reprogramação reencarnatória: vai que eu estarei contigo, para te ajudar, para te direcionar, te intuir nos momentos mais difíceis. E é baseado nisso, né, Célia, que a gente precisa confiar realmente nessa bondade divina acima de tudo. E além disso tudo, além desses espíritos familiares, amigos, do nosso mentor, do nosso anjo da guarda, que é o nome que a gente queira dar, anjo da guarda, anjo guardião. O nosso mentor, eu chamo de mentor. Nosso amigo. Né? Espiritual. Nós temos ainda, não podemos esquecer, a companhia, a presença desse amigo maior, que é Jesus. Sim. Ele nos disse, eu não vos abandonarei. Perfeitamente. Ele disse isso para a gente. Então, é difícil essa transformação que nós temos que fazer, essa mudança de hábitos que estão enraigados em nós, mas é necessário. Então, vamos trabalhar. Vamos com muita alegria, com muita gratidão que a gente tem esse livro, tem a presença de vocês toda semana para passarmos esses momentos aqui juntos, trocando, mesmo assim, através da mídia, trocando essas energias. E para dar início, vamos fazer a nossa prece,
pedindo sempre a Deus, nosso Pai, que nos dê força, que nos alimente nessa nossa necessidade, nessa nossa vontade de procurarmos esse caminho do bem, de fazermos o bem. Pai, te pedimos, já estamos, Pai, cansados de errarmos, cansados de nos afastar da Tua presença, da Tua luz, do Teu carinho. E agora, Pai, nós precisamos seguir, tomar um novo rumo. Então, Pai, nos ajude a não nos afastarmos mais de Ti. Mestre Jesus, de mão dadas contigo, nós conseguiremos. É difícil, Mestre. É difícil porque nós mesmos colocamos essas dificuldades e agora temos que ultrapassá-las. Mas a misericórdia do nosso Pai é tão grande, que Ele permite, Mestre, que recebamos ajuda de todos vocês, de Ti, Mestre. Então, mais uma vez, de mão dadas contigo, todos nós podemos ultrapassar esses obstáculos e continuarmos nessa caminhada à procura da luz, à procura desse amor do nosso Pai. Mestre Jesus, que a Tua luz, o Teu amor e a Tua serenidade esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. E aí a mensagem de reflexão, como temos feito antes dos nossos estudos, vai ser colocada na tela para que vocês leiam junto conosco. E ela diz o seguinte: você é um convidado. Deixe esta terra um pouco mais bonita, um pouco mais humana, um pouco mais amorosa, com uma fragrância um pouco mais bela para aqueles que virão depois de você. Então, você é um convidado, nós somos um convidado. Nós somos convidados. E a nossa passagem por aqui, ela é temporária. E é para que nós nos perguntemos o que temos feito dessa passagem. Porque normalmente a gente fica preocupado com o que está no final dessa mensagem, para aqueles que virão depois de você. Porque a gente sabe que a coisa não vai terminar individualista aqui. Nosso, né? Mas, ao mesmo tempo que nós temos que fazer essa reflexão, o que nós estamos fazendo, principalmente nós que habitamos essa parte do orbe, o que nós estamos fazendo com esse santuário que nos foi dado? O que nós fazemos? E se nós formos parar para pensar, quanta destruição, como nós vamos entregar esse planeta, essa terra abençoada, aonde hoje nós vivemos, como nós vamos entregar para aqueles que virão depois de nós? E um pouco mais além, para nós mesmos, porque nós vamos voltar. É isso que eu ia dizer, né, Célia? Nós temos que levar em consideração que esses que virão depois de nós, somos nós com novas roupas, com novos corpos, que estamos habitando essa terra aqui já há alguns milênios. Né? Porque só fomos nós que foi dado a esse irmão mais velho
né, esse conjunto de espírito de 25, 30 bilhões de espíritos, foi dado por Deus a Jesus para que ele conduzisse-nos nessa terra. Então nós estamos aqui, né, nesse processo de aperfeiçoamento, de evolução, de melhoria, já há vários milênios. Então, tudo que nós fizermos por essa terra, nós vamos fazer para nós. Estaremos fazendo melhor para quando nós retornarmos. Porque vamos. Porque vamos retornar, a menos que a gente seja recambiado para um outro. É verdade, para ainda um tem outro isso. orbe, né? Mas mesmo assim, não tenhamos a certeza de que um dia a gente retorne a essa pátria, a essa terra amada. Então, tudo que nós fizermos, fazemos por nós. E essa, quando diz assim, um pouco mais bonita, vamos parar de devastar tudo. Um pouco mais humana, um pouco mais amorosa. Nós podemos, nós vamos. Nós passamos agora pelo mês de dezembro. E o mês de dezembro, eu costumo dizer que ele é mágico. É verdade. Ele nos envolve de uma sensibilidade, de uma amorosidade, de uma fraternidade. E aí a gente vai parar e vai... Mas é o mês de dezembro ou isso existe dentro de nós? Então nós podemos fazer com que deixar essa terra um pouco mais bonita, um pouco mais amorosa, um pouco mais humana. Nós podemos. É o que a gente sempre fala, né, Célia? Que a gente conseguisse fazer com que aquela magia daquela noite de 25 de dezembro se perpetuasse por todos os dias do nosso ano. Vamos chamar então... Por toda a nossa vida. Vamos chamar dezembro, janeiro, estamos em dezembro, Para que a janeiro. gente O problema possa é o trazer nome. aquela magia, né, do amor, da fraternidade para as nossas vidas. Que isso é que a gente veio aqui aprender, Célia. Em essência, Jesus veio nos ensinar a amar. Amar. Não é? E nós estamos divididos nesses grupos de países, de cidades, de municípios, de famílias, esses núcleos familiares, para treinarmos o amor. Só esse é o objetivo. Porque quando nós aprendermos esse amor fraternal, verdadeiro, nós não vamos ter mais diferença de um para o outro. Nós vamos olhar para todos como irmãos. Aí a gente vai estar praticando aquela verdadeira lei de amor, de justiça e de caridade. Nós estaremos fazendo, Célia, ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Estaremos na plenitude. Na plenitude. Chegaremos, então, ao destino em que, dessa primeira etapa, né, que Jesus se comprometeu em nos levar, em nos conduzir. E essa primeira etapa é o que nós podemos vislumbrar. É verdade. Além, é muito mais e que nós não temos ainda dimensão de o que seria e como seria. Célia, tem o livro, né, o Obreiros da Vida Eterna, você leu? Eu estava lendo relendo, né, esses dias, e tem aquela visita daquele... O André Luiz está para fazer uma incursão na Terra, na crosta terrestre, e eles vão se preparar para essa incursão. E eles recebem, então, uma visita de uma entidade celestial, de nome Asclépio, e ele vem fazer uma palestra para preparar aquelas pessoas, aqueles grupos, né, para essa incursão na Terra. E é dito, depois dessa visita do Asclépio, a André Luiz pergunta, né, se ele ainda reencarna na Terra. E eles dizem que não, ele já não reencarna mais na Terra. Só se ele quiser, e mesmo assim com um espaçamento de 5 a 7 milênios. E numa incursão meritória. Né? Então,
quando você falou aí, né, que a gente não tem noção do que nos aguarda para frente, é porque a evolução é infinita. A nossa evolução é infinita. O nosso crescer espiritual é infinito. Nós não temos ainda uma noção séria, mínima do que é a felicidade divina. O nosso pensamento, ele para em Jesus Cristo, há 2023 anos atrás. Mas esse Jesus, ele já era crístico lá na formação, lá quando o nosso orbe se desmembrou. Começou a ser criado. Né? Ele formatou esse orbe. E lá ele já era crístico. E hoje a gente tem ideia do que ele... A gente consegue viajar nesses livros de André Luiz, né? Que você falou aí sobre foi dado a esse espírito crístico que nós conhecemos como Jesus, a formação desse novo orbe. Ele configurou isso. Configurou, ele preparou essa terra para nós. E lá nesse capítulo, então, acho que se não me falha a memória, é capítulo 13, Obreiros da Vida Eterna, capítulo 4, desculpe. Eles, para receber esse espírito, eles criam toda uma ambiência por força do pensamento, com gramados, com flores, com cachoeiras. Eles criam. Então você falou aí, né, que Jesus criou esse nosso orbe. É exatamente isso. Com esse poder do amor, ele criou esse nosso orbe. Aí nós, eu falei configurou, mas ele formatou isso nos mínimos detalhes. É verdade. Para que nós tivéssemos as condições necessárias para desenvolvermos. E ele já lá atrás, a Terra tem quantos anos? Quantos bilhões? E é importante, Célia, que a gente chame a atenção, né, para esse momento que passamos hoje. São momentos difíceis, a gente sabe, algumas guerras. A gente até olha para a humanidade, temos a leve impressão de que piorou, não piorou. Não piorou. Mas a gente fica com essa impressão, porque as coisas estão assim, fora do controle. Mas aos nossos olhos. Porque nós temos um governador. E tudo que está acontecendo, mas tudo mesmo, está sob o controle dele. Nada que está acontecendo conosco individualmente, ou no nosso planeta, ou na nossa cidade, ou no nosso país, foge ao controle desse Criador. E além desse controle, a gente estuda, a espiritualidade nos diz isso. Nada, tudo que acontece é porque nosso Pai permite que aconteça. Alguma razão, mas ele permite tanto sofrimento? Sim. Tem uma razão, tem sempre a razão. Ele é justo. Então, o que a gente precisa perceber é que toda essa confusão, todo esse tumulto que nós estamos passando, né? Isso não pode endurecer os nossos corações. Nem desmontar as nossas crenças, os nossos entendimentos. Tem uma razão de ser, e essa razão é justa. Podemos ter absoluta Embora certeza a gente, disso. no momento, não tenha como entender isso, mas lá na frente a gente vai ter essa certeza de que foi tudo necessário que a gente passasse por tudo isso. Como não tínhamos, Nivaldo, nos momentos de pandemia que vivemos, como que eu não vou ver mais minha mãe, meu pai, meu filho? Tem uma razão de ser. Essa pandemia, ela particularmente, a gente ainda não teve assim
muito provavelmente, né, Célia, o resultado, né, a gente não entendeu ainda o objetivo, mas essa pandemia também teve objetivos, que a gente ainda não conseguiu, talvez, identificar. Mas lá na frente nós vamos ter essas respostas todas, quando estivermos mais preparados. Mais preparados, mas vamos ter, tem uma razão. Então, Célia, vamos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Isso. Mas tudo isso que nós falamos aqui, né, Célia, é muito importante. Não é para encher linguiça, não. São justificativas, são, assim, né? É para a gente ratificar a necessidade da gente entender dessa doutrina espírita, porque ela é que faz com que a gente entenda e veja o mundo dessa forma como nós estávamos falando e levando para vocês. E trazendo para nós também esse entendimento. Claro. Mas nós paramos na questão 833. Nós estamos falando sobre a lei de liberdade. É a 10ª lei natural, lei de Deus, lei de liberdade. E falando da lei de liberdade, né, na primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, ele diz: existem posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Então, eles respondem que não, porque todos vós tendes necessidades uns dos outros. Lei de sociedade. E dentro dessa lei de sociedade, nós vamos ter os nossos direitos, mas, sobretudo, né, nós vamos ter os nossos deveres. Então, a liberdade absoluta, ela não existe. Mas aí nós vamos falar agora falamos sobre escravidão. E agora nós vamos falar sobre liberdade de pensar. Será que eu posso pensar tudo o que eu quiser ou eu preciso prestar conta para alguém? Olha só, pensar o que eu quiser. Não é pensar e fazer. Aí já é uma pensar, outra questão. Outra história. Ou pensar e falar. Pensar e falar, pensar e fazer. É só pensar. Liberdade de pensar. E Allan Kardec pergunta: há no homem algo que escape a qualquer constrangimento e através do qual ele goze de uma liberdade absoluta? E eles respondem: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite, pois ele não conhece entraves. Pode-se deter-lhes o impulso, mas não anulá-lo. Então foi o que você falou. Nós podemos pensar o que nós quisermos, porque por isso é que eu fiz questão de voltar, né, na lei de liberdade, que a liberdade absoluta não existe, porque nós temos que respeitar esse direito e dever. Mas a liberdade de pensar, essa é garantida ao homem, na sua totalidade. Porém, a gente precisa fazer um parênteses aqui. Nós que temos o entendimento espírita, nós já não podemos pensar assim, que a liberdade de pensar seja totalmente liberado. Porque nós sabemos, Célia, que nós nos unimos, nós atraímos as nossas companhias espirituais pelos nossos pensamentos, pela nossa sintonia, pela nossa vibração. Então, aquilo que eu pensar, eu materializo. Esse entendimento nós temos que ter. Você é livre para pensar? Somos livres? Somos. Mas nós vamos ter que entender que, dentro do entendimento espiritual, todo aquele pensamento eu mentalizo e eu plasmo. Até porque, Nivaldo, vamos recordar o que já vimos em momentos anteriores. Nós somos energias. Todos nós somos energias. E nós já vimos aqui
estudando o livro dos espíritos, qual é a linguagem dos espíritos? Pensamento. Pensamento. Pensamento, exatamente. Pensei e fiz. Pensei e fui. Pensei e plasmou. Então, eu tenho liberdade, ninguém vai tolir o meu pensamento. Ninguém. Ninguém. Vocês aí não sabem o que eu estou pensando agora. E nem podem me proibir de pensar. Não pode. Não pense mais, é isso que você está pensando. E eu continuo Não tem como, pensando. você continua pensando. Eu continuo pensando. Então, a gente precisa entender, a doutrina espírita, ela nos esclarece que nós temos essa liberdade, como ele no meu livro diz que é ilimitada. É uma liberdade, a liberdade de pensamento, ela é ilimitada, mas ela tem consequências. Tem consequência. Então, é essa consequência que a gente tem que ter consciência. Eu vou ter que responder pelos meus pensamentos. Nós já estudamos isso, né? Os nossos pensamentos, nós materializamos mentalmente tudo aquilo que nós pensamos. Então, do ponto de vista físico, né? Podemos pensar o que a gente quer? Podemos. Não há limite. Não há limite. Mas nós, como cristãos, como espíritas, tendo o entendimento, a gente já não pode mais pensar tudo aquilo. A gente já tem que começar a selecionar os nossos pensamentos. E esse nosso pensamento, a gente pode comparar ele àquela arma, brinquedo, arma, o bumerangue. A gente joga e ele volta, né? É o nosso pensamento. Ele vai voltar para nós. Isso aí. Então, liberdade de pensar existe. Existe. Mas nós temos que ter essa consciência já de que nós não podemos mais pensar tudo aquilo que a gente pensava ontem. Aí nós vamos poder pensar assim, bom, mas então tem. Então tem, é limitado. É limitado. É limitado pela nossa consciência. Que nós vamos ver mais para frente. Kardec vai falar, Célia, da liberdade de consciência daqui a pouquinho. Exatamente por isso. Ninguém vai tolir, ninguém vai impedir que eu pense. Agora, usando a nossa consciência, vou me impedir. Né, nós vamos perceber que a gente já não pode mais pensar, porque a gente sabe que o nosso pensamento, ele se materializa. 834. Também já vem responder isso tudo que nós estamos conversando. É responsável o homem pelo seu pensamento? É o que nós estávamos conversando agora. Então, Kardec pergunta, ele na pergunta anterior, a espiritualidade diz que é ilimitada a liberdade de pensamento. Agora, Kardec faz a pergunta, é responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo. Ele o condena, e aí a gente precisa entender essa condenação. Né? Ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Perante Deus, porque eu não cometo, perante Deus sim, porque Ele conhece-me, Ele tem acesso aos meus pensamentos, Ele tem acesso a tudo o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto. Mas ninguém, na justiça humana, não há condenado por pensamento. Aí ele pensou isso, então está infringindo o artigo tal do Código... Até porque é o que você falou, né, Célia? Você está pensando aí, eu não sei. Como é que eu vou te condenar o que você está pensando? Só, a menos que você fale. A menos aí já é aquilo, né? Pensou, falou ou pensou e fez, aí tudo bem. Mas só pensou, não tem como. Né? Agora, então, perante Deus, nada passa. A tua consciência. Né? Mas
a gente não sabe que o reino de Deus está dentro de nós, está em nós. É verdade. E depois dessas duas questionamentos que Kardec faz sobre a liberdade de pensar, ele vai direto para a liberdade de consciência. Liberdade de consciência. E a gente precisa entender o que é a nossa consciência. O que é a consciência? Né? A consciência, a nossa consciência, é a voz de Deus em nossa mente. Não é? É o nosso limitador, é o nosso freio moral. Né? Mas a consciência também, Célia, é onde estão escritas todas as leis divinas. A gente sempre fala isso aqui, né? Aonde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. E essa consciência é o que me limita. É a voz de Deus dizendo, olha, isso não pode. Para mim. Isso vem contra a minha lei. Isso vai de contra a minha lei, porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, quando a gente choca essa lei de Deus, a nossa consciência, onde está lá depositado os mandamentos, entra em choque, opa, isso não pode. A gente recebe essa informação. Muitas das vezes ignoramos. E vamos transgredir essa lei. E aí vem o sofrimento. Vem a punição. Que vai fazer com que... Aí você falou aqui, né? Deus castiga, falou alguma coisa assim, né? Ele o condena ou absolve. Daí vem essa condenação que a gente precisa entender dentro do ponto de vista da doutrina espírita. Mas quando a gente transgride essa lei, né, está escrito na nossa consciência, e a gente, mesmo assim, a gente faz diferente, a gente está nos permitindo que haja realmente essa... Nós vamos ter que ajustar lá na frente. E aí é quando acontece essa condenação ou essa absorvição. Então, porque liberdade... é a nossa consciência. Liberdade de consciência. Primeira pergunta que Allan Kardec faz, que é a 835, ele pergunta assim: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Né? Já falamos da liberdade de pensar, que a gente é livre para pensar o que quiser. Né? Eles vão responder para nós: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, dentro dos nossos pensamentos, nós temos a nossa consciência. E essa consciência é que vai nos dar esse limite, né? Deveria nos dar esse limite de podermos ir ou não, transgredir essas leis que nós já temos gravadas na nossa consciência ou não. Nivaldo, exemplificando, eu tenho um pensamento ruim. Aí eu falei assim, não quero pensar nisso, é minha consciência. Perfeitamente, sabe? Eu não quero pensar nisso, muda. Excelente. Então, a minha consciência ela me diz. Para avançar ou frear. Né? Ela me diz. Perfeitamente, excelente. Né? Toda vez que nós tivermos, né, pelo exemplo da série, excelente. Toda vez que nós tivermos que decidir fazer ou não alguma coisa, falar ou não alguma coisa, quem vai decidir para nós? Nós vamos pensar, mas quem vai decidir é a nossa consciência. Se devemos ou não. Ela vai ser o freio, né? E aí tem uma colinha que a gente usa, que a gente pode usar, falar, fazer, pensar, a gente pensa. Mas a gente pode mudar esses pensamentos. A nossa consciência nos diz, não, esse pensamento não é bom. Mas a gente, em falar e fazer, a gente pode pensar, isso vai trazer alguma
Só passar pelas 3 peneiras de Sócrates, né? Isso, as peneiras de Sócrates. É útil. Tem alguma coisa. Primeiro, né? Ele faz a primeira. É verdadeiro? Também tem. A primeira É verdadeiro. É verdade o que você. É verdade? É útil. É útil. Né? E vai engrandecer, vai alguém. fazer que bem a essa pessoa. Então, essa é por esse crivo. Então, a hora que nós trazermos isso para o nosso interior, a nossa consciência vai fazer essa peneira, vai dizer, não tenho que não devo fazer isso, ou não devo falar. Né? Vai nos controlar. Aí, 836. Kardec pergunta, tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? No meu está embaraços. Esse embaraço é limite. Limite, né? O teu está o quê? Por entraves, limite, né? Limitar. Então, Kardec pergunta, tem o homem o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Lembra o que eu falei quando a gente tem um pensamento muito ruim? E a espiritualidade nos diz, falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim, como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. E como é que está o início da sua? Aqui na minha questão diz assim, o homem tem o direito de pôr entraves, de julgar, de limitar a liberdade de consciência? E a resposta diz assim, nem a esta, nem a liberdade de pensar. Não tem que pôr entraves, né? Pois só Deus tem o direito de julgar a consciência. De julgar a consciência. Só Ele, né? Se o homem regula, através de suas leis, as leis de homem para homem, né? Somos nós que regulamos, Deus, através das leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então, Célia, essa liberdade, né, esse direito de julgar, esse entrave, é liberado. Só Deus pode nos condenar pelos nossos pensamentos. Porque quando falou no teu tá entraves, a liberdade de consciência, eu não em eu julgar o que a consciência do outro, até porque eu não posso fazer isso. Ninguém, nem o pensamento e nem a consciência. Nem a consciência. Não temos como fazer Mas isso. eu pensei na minha consciência. Se você se auto-julgar. Eu me auto-julgar, porque eu só posso julgar a mim você, mesmo. Nessa situação, só você. Mas a pergunta é se outra pessoa pode. Não pode, porque o meu pensamento e a minha consciência é minha. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas nós podemos julgar o nosso pensamento utilizando a nossa consciência. Mas a nossa infantilidade é tão grande que a gente chega ao ponto de falar assim, eu sei que você está pensando. Você está pensando, né? Está pensando aquilo. A gente quer adivinhar, né? A gente o que o outro está pensando. E muitas das vezes a gente afirma, não, eu estava pensando nisso sim. Tenho certeza que estava. E daí você cria toda uma história em cima do que você achou que o outro estava pensando. E toma medidas, decisões até. E a gente precisa entender que o pensamento e a nossa consciência é um terreno
que ninguém, mas ninguém tem acesso, só o nosso Pai. Isso a gente chama, né, Célia? São erros cognitivos. É. Né? Vamos a 837. Kardec pergunta: qual é o resultado dos entraves postos à liberdade de consciência? Limitar a liberdade de consciência. Constranger os homens a agir diferentemente do seu modo de pensar. E fazê-los hipócritas. Hipocrisia é quando eu prego alguma coisa que não faço. Né? Ou faço algo que realmente não é verdade para mim. Então, só repetindo, qual é o resultado dos entraves? Entraves nós já tínhamos falado que é você... Embaraço, julgar, limitar, né? É. Então, qual é o resultado dos entraves postos à liberdade de consciência? Constranger os homens a agir diferentemente do seu modo de pensar e fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. É o que nos garante essa possibilidade, né? Essa maneira, essa liberdade de consciência é que nos dá essa possibilidade de nós agirmos nos nossos pensamentos e mudar as nossas atitudes, policiarmos a nós mesmos diante dos nossos pensamentos. Quando a espiritualidade nos diz constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, é porque muitas das vezes eu quero e eu norteio a minha vida em cima dessa atitude. Mas um outro irmão, numa outra situação qualquer, eu posso ser subjugada a deixar de fazer, de pensar, nunca. De fazer o que eu penso, o que eu acho para fazer. E quando ele fala, né, Célia, e fazê-los, de pensar e fazê-los hipócritas, porque muitas das vezes é essa hipocrisia que a gente pensa na nossa mente, a gente tem uma forma, mas a gente faz diferente. Porque a gente age de uma outra forma. Lá, né, para a sociedade. Lá na época de Jesus já falava hipócrita, bando de hipócritas. Por que era hipócritas na época de Jesus? No teatro, lá daquela época, a mulher não participava das peças. Crianças não participavam das peças. Então, tinha os homens, velho, como é que ia fazer um velho, o papel de velho? Então, tinha aqueles atores os atores, né? Então, eles fingiam ser uma coisa que eles não eram. Daí essa palavra hipócritas. Vem dessa... E que a gente hoje entende, né, com a hipocrisia, quando você fala alguma coisa, mas você faz diferente. Faz diferente. É exatamente esse constrangimento que podemos ser submetidos. É verdade. A gente iria para 838, Célia. Mas já vai... a gente já está aí a menos Agora, esse constrangimento, essa hipocrisia, ela é muito mais comum do que a gente pensa, Nivaldo. Com certeza, né, Célia? A gente identifica isso em nós mesmos, né? Eu acho que nós temos que conversar e identificar em nós. Em nós. Todas as vezes que a gente pensa alguma coisa e fala outra, pensamos uma coisa e fazemos outra. Nos comportamos de uma forma para agradar alguém, mas na verdade a gente não concorda estamos agindo de hipocrisia. Todos nós, infelizmente, ainda agimos assim. Mas estamos no caminho.
Com estamos certeza. procurando essa Esse correção. entendimento. Né? Estamos querendo trabalhar para mudar isso. Então, chegamos ao final do nosso estudo nessa noite de segunda-feira de hoje, desejando a todos vocês que estiveram conosco e todos aqueles que venham a assistir, né, a esse estudo, que tenham a possibilidade de ter um novo entendimento sobre essa forma de entendimento da consciência, do pensar, dessa liberdade, né, dessa lei de liberdade. Mas desejando a todos nós uma semana muito abençoada, uma semana de muita paz, muito entendimento, muita compreensão, muita paz mesmo, é o que a gente precisa, né? E pedindo a Deus que nos abençoe, a Jesus, que nos esteja sempre conosco, nos nossos pensamentos, esses nossos anjos guardiões, possam estar bem colados a nós, para que possamos nos socorrer deles mentalmente, todas as vezes que sentimos as necessidades, e que eles possam nos intuir, nos inspirar, nos conduzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, às melhores decisões em nossas vidas. Que assim seja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.